Olá, bem-vindo ao primeiro módulo de História da Igreja 1, História da Igreja Antiga. Este módulo se divide naturalmente em dois períodos. O primeiro período, chamado período apostólico, que vai desde o início do ministério de Jesus até a morte do último dos apóstolos, que se acredita ter sido João, que tenha morrido na ilha de Patmos por volta do ano 100. Então esse período cobre basicamente 100 anos, mas ele é bem discutido na disciplina Introdução Histórico-Literária ao Novo Testamento, que faz parte desse curso, porque as fontes para esse período são basicamente os escritos do Novo Testamento. Vou me concentrar no segundo período, que é chamado de período pós-apostólico e que vai de cerca do ano 100 até o ano 313. E depois você fica sabendo por que o ano 313. Em vez de discutir cronologia, discutir uma série de eventos que estão discutidos no guia de estudos, eu vou aqui discutir questões doutrinárias, um bloco de 5 questões doutrinárias, como é que elas apareceram e evoluíram. O primeiro desses blocos diz respeito à seguinte questão: o cristianismo é de curta duração ou longa duração? No Novo Testamento encontramos inúmeras referências por Jesus e pelos apóstolos ao fato de que se esperava que Jesus voltasse uma segunda vez antes da morte de muitos que participaram daquela história. Então aguardava-se o fim do mundo para muito próximo. Numa situação assim, que você espera que o mundo vá acabar dentro de pouco tempo, durante sua vida, a ética é diferente. Isso faz com que, por exemplo, o capítulo 7 de 1 Coríntios de Paulo, em que ele recomenda que os cristãos vivam uma vida, se possível, de virgindade, de solteirice e, tendo se casado e ficando viúvos, de viuvez, venha a ser substituído por um estilo de vida diferente. No curto prazo isso faz sentido, mas se o cristianismo vai durar muito mais, é preciso pensar em como alimentar de membros o cristianismo. Não é só a evangelização, o trabalho missionário, mas é preciso que a família cristã cresça, e para isso é preciso que as pessoas se casem. Nesse contexto, o casamento passa a ter uma importância maior, é revalorizado. Então, com isso vem valorizar a vida em sociedade, dar-se bem com os vizinhos, ter um estilo de vida talvez um pouco mais privilegiado e coisas desse tipo. A segunda questão diz respeito com uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus morreu, os apóstolos acreditaram que ele havia ressurgido e subido aos céus, mas a questão de quem exatamente era Jesus continuou. Os cristãos de origem judaica continuaram achando que Jesus era um rabino, um mestre, quem sabe um profeta, mas em qualquer dessas hipóteses, um homem. Mesmo aqueles judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido, acreditavam que o Messias era um homem, não era Deus, era um homem enviado por Deus. Então, há um grupo de cristãos, identificado no início com os judeus, que acreditava que Jesus era homem, não era Deus, nem muito menos filho de Deus. Havia, por outro lado, cristãos que ficaram mais influenciados pelo pensamento greco-romano, que com base em João, capítulo 1, versículo 1, acreditavam que Jesus era o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Logos de Deus. Isso quer dizer que talvez ele fosse divino, né? Mas a sua divindade seria ou uma divindade adotiva, né, ou uma divindade em que ele ficava num papel secundário e subordinado ao Deus principal, ao Deus Criador, ao Deus Pai. Então havia aqueles, Ário talvez seja a pessoa mais importante, que defendiam que Jesus era, de certo modo, divino, mas não era igual ao Pai.
sendo filho de Deus, ele havia sido gerado, e havia sido gerado no tempo, havendo, portanto, uma época em que ele não existia enquanto filho de Deus. Ele não era, portanto, eterno e não podia ser igual ao Pai. Então essa é uma grande questão central no cristianismo que foi muito discutida nesse período. Uma terceira questão era a seguinte: depois de ser batizado e ter seus pecados perdoados, o cristão pode ainda pecar? E se pode, o que fazer com o cristão que pecou depois de ser batizado? Essa questão se tornou importante depois das perseguições, das grandes perseguições de que o cristianismo foi vítima. Porque nessas perseguições exigia-se dos cristãos, exigia-se dos bispos, dos arcebispos, dos patriarcas que renegassem o cristianismo, que prestassem culto ao imperador, que deixassem a natureza exclusivista de suas crenças. Diante da pressão, muitos cristãos foram mortos, foram martirizados por não se dispor a fazer isso, mas diante dessa pressão para fazer sacrifícios aos cultos pagãos, adorar o imperador, muitos cristãos sucumbiram e renegaram a fé cristã. Inclusive, muitos bispos, alguns arcebispos e mesmo alguns patriarcas. O que fazer com eles quando terminada a perseguição? Aceitá-los de volta, perdoá-los, recolhê-los novamente da igreja, dar a eles a posição que eles porventura tivessem no seio da igreja? Havia os puristas que diziam, não, isso não se admite. É conspurcar a memória dos mártires, daqueles que deram sua vida pelo cristianismo, admitir de volta à igreja aqueles que renegaram a fé cristã, que adoraram deuses pagãos, fizeram sacrifícios, ou, na melhor das hipóteses, compraram certidões falsas de que haviam feito isso quando de fato não fizeram. Então, a questão aqui diz respeito à natureza da igreja. Nós queremos, ou os cristãos antigos queriam uma igreja pura, perfeita, em que quem pecasse não tinha uma segunda chance, ou eles preferiam ver a igreja como, no dizer de alguns, um hospital de almas, um lugar em que pessoas pecadoras deveriam ter quantas chances precisassem de se arrepender e receber o perdão. Então esta uma questão importante, a terceira questão que foi muito discutida, muito debatida nesse período e mesmo no período subsequente. A quarta questão diz respeito ao seguinte: embora, como vamos ver ao discutir a quinta questão, o cânon do Novo Testamento não estivesse ainda fechado, havia já muitos escritos que tinham status canônico, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os evangelhos atribuídos a companheiros de Pedro e de Paulo, etc. A questão era, acabou a revelação? Acabou o conjunto de textos que podem ser considerados inspirados, no qual Deus se revela? Muitos achavam que esse período havia acabado com a morte do último apóstolo, com a morte de João por volta do ano 100. Mas começaram a surgir na igreja movimentos que pretendiam ter acesso a novas revelações que Deus, por seu intermédio, estaria trazendo para os cristãos. Montano, um indivíduo que ficou famoso nesse período, e duas discípulas suas, começaram a reivindicar ter recebido diretamente de Deus, através do Espírito Santo, inúmeras revelações, que suplementavam e às vezes até contradiziam um pouco aquilo que estava nos escritos já consagrados como canônicos. O que fazer com essa pretensão de Montano, suas discípulas e de outros?
Vamos declarar que ilegítima essa pretensão e dizer a revelação de Deus parou com o fim do período apostólico, ou vamos aceitá-las? E se vamos aceitá-las, até quando? Por quanto tempo ainda aparecerão profetas que pretendem trazer novas revelações de Deus? Então essa é uma quarta questão extremamente importante, porque aqueles que conhecem a história da igreja mais recente sabem que em pleno século XIX tem havido supostamente novas revelações. Os Mormons criaram sua igreja baseado em novas revelações que pretendiam ter recebido. A famosa igreja do Reverendo Moon se baseou em novas revelações supostamente dadas ao Reverendo Moon. Então essa questão, Deus parou de revelar. E se parou por quê? E por que é que não acontecem hoje outras revelações legítimas? É uma questão importante que vai surgir ao longo de toda a história da igreja. Em quinto lugar, a questão do cânon. Como eu disse anteriormente, a Bíblia de Jesus e dos apóstolos era a Bíblia dos judeus, aquilo que é hoje o Velho Testamento. Na época em que Jesus viveu, em que os apóstolos exerceram sua atividade missionária, não havia escritos que pudessem ser considerados a Bíblia dos cristãos, um Novo Testamento. Paulo escreveu aqueles que talvez sejam os primeiros livros do Novo Testamento, e os escreveu no período que vai basicamente do ano 50 até por volta do ano 64, 65. Depois da revolta judaica é que os outros escritos, inclusive os evangelhos, vieram a ser produzidos. Mas junto com esses que acabaram encontrando um lugar no cânon cristão e vieram a pertencer ao Novo Testamento, havia inúmeros outros escritos. Supostamente, outros apóstolos escreveram evangelhos e cartas que não acharam um lugar no cânon que foi efetivamente aprovado no século IV. Então a questão importante é quais são os livros que os cristãos devem considerar fonte de autoridade para a sua crença, para o seu comportamento, para o seu modo de enxergar o mundo. Certamente as cartas de Paulo estão entre esses livros. Acreditava-se que ele houvesse escrito 13 ou 14, hoje em dia os estudiosos atribuem a ele, sem sombra de dúvida, 7 cartas. A questão é, como é que nós sabemos que foi Paulo que realmente escreveu essas cartas? Surgiam, naquela época, livros que eram atribuídos aos apóstolos, os chamados pseudoepígrafos, aqueles com uma atribuição de autoria falsa. Isso era comum, não era punido, não havia direito autoral naquela época. Então a questão é, quais são os livros? Mesmo depois que foi se consolidando um cânon básico com as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os evangelhos, surgiram outros livros, como, por exemplo, o Didaquê, o Pastor de Ermas, que eram considerados livros instrutivos, livros que continham boas lições, livros que os cristãos deviam ler e seguir, mas que não encontraram um lugar dentro do cânon cristão. Então, como é que se formou, como é que se desenvolveu e como é que foi finalmente fechado o cânon com os 27 livros que hoje o compõem? Esse fechamento se deu provavelmente só lá no final do século IV, por volta do ano 367, temos a primeira lista com os 27 livros do Novo Testamento, embora numa ordem diferente. Mas mesmo assim ela não foi aceita por todo mundo de repente. Por muito tempo, alguns livros foram rejeitados. Apocalipse talvez tenha sido mais rejeitado. A Epístola de Tiago, por parecer conflitar com algumas das teses de Paulo e assim por diante. Até na Reforma, Lutero tinha dúvidas quanto à canonicidade do Apocalipse e de alguns outros livros do Novo Testamento. Mas foi durante esse período, durante o ano 100 até o ano 300, que essa discussão
floresceu, que as questões foram levantadas, foram discutidas, mas só foram provisoriamente fechadas no final do século IV e para muitos cristãos mesmo muito depois. Então estas são as 5 questões doutrinárias que, ao meu ver, ilustram a riqueza do pensamento cristão, a diversidade do pensamento cristão, a pluralidade do pensamento cristão nesse período pós-apostólico. Muito obrigado e até o segundo bloco.